Olá, meu nome é Cristina Azevedo e eu estou aqui gravando um vídeo para você que está inscrito ou não no canal Autoconhecimento é a Chave. Eu já peço a você para deixar o seu like, para se inscrever no canal e, se você gostar, compartilha, ok? Eu vou contar uma historinha que eu li tem muito tempo, mas tem muito tempo. Eu era solteira, deve ter para lá de 40 anos, uns 40 anos mais ou menos. O nome do livro que eu tirei essa historinha é esse aqui, Ilusões, do Richard Bach. Ele conta a história as aventuras de um Messias indeciso. E é muito interessante porque no início ele conta uma breve história desse Messias, e eu vou falar disso aí para vocês. Ele fala de um mestre que veio à Terra, e esse mestre ele tinha conhecimento de outras instâncias, de outro tempo, de outros lugares que ele conhecia antes de chegar à Terra. E aí ele estudou em escolas normais de Indiana, onde ele morava, e das suas experiências. Só que como ele acreditava que era filho de Deus, para ele assim era. E as coisas davam certo, porque ele acreditava-se protegido. Ele acreditava que ele tinha o poder de ajudar a si mesmo e ajudar as pessoas que estavam no entorno dele. E aí, como ele acreditava, assim era. Só que as pessoas que olhavam para ele e estavam sempre perto dele ficavam intrigadas, porque achavam que ele era especial, que ele tinha algo diferente. E aí ficavam em cima dele o tempo todo, pedindo que os curasse, pedindo que fizesse tudo por eles, que desse resposta, solução para as coisas. E como ele trabalhava numa oficina de automóveis, os mestres e contramestres dessa oficina pediram que ele seguisse o caminho dele, porque ficava muita gente na oficina sem exatamente querer um trabalho. Então ele estava ali ocupando um espaço e atrapalhando. E aí ele tomou o caminho dele e seguiu. E a multidão que começou a acreditar nele começou a segui-lo também. E ele foi sentindo aquilo tudo como muito pesado. Ele não entendia por que as pessoas queriam que ele vivesse a vida por elas, resolvesse os problemas por elas. E ele estava sendo visto como Messias. Como ele estava sendo visto assim, ele decidiu contar uma metáfora. E essa metáfora é muito legal, vou falar para vocês agora. Ele disse que haviam criaturas que moravam no fundo do leito de um rio. Essas criaturas tinham como modo de vida aquilo que receberam como orientação quando nasceram, que eles deveriam se agarrar fortemente às pedras, porque agarrar-se era a maneira de se manter vivo, de sobreviver. E assim eles faziam, mas uma criatura não entendia esse modo de vida. E aí, um certo dia, ele falou: chega, eu estou cansado de viver essa vida me agarrando nessas pedras. Eu vou me soltar e eu espero que essa correnteza saiba para onde vai me levar. E assim ele toma uma respiração profunda e, mesmo ao contrário de todos aqueles que estavam ali se agarrando, dizendo: você é louco, se você se agarrar, você vai ser despedaçado rio abaixo, porque a correnteza vai jogar você pedra sobre pedra e você vai morrer, ter uma morte horrível.
E aí ele falou assim: eu não me importo, eu prefiro seguir, confiar nessa corrente, porque aqui eu vou morrer de tédio. E ele solta e vai. E aí a correnteza, de fato, levando rio abaixo, ele bate em uma pedra, bate em duas, três, e a correnteza o ergueu acima das pedras. E ele começou a descer acima das pedras com uma velocidade e facilidade muito grande. Vendo isso, as criaturas que moravam abaixo do leito do rio olhavam para aquela criatura como eles, e no entanto voando, e falavam: vejam, uma criatura como nós, e no entanto voa. É o Messias. E voltando para a história do mestre das oficinas, ele começou a levar uma ponderação. Existe uma corrente que tem o prazer de nos erguer. Porém, o que acontece é que a gente se vê muito resistente. Esse mestre, ele vendo tudo isso, sobe um morro e ora. E aí ele pede para esse ser radioso cristalino, iluminado, que permita que essa taça passe das mãos dele para outra pessoa, porque ele está cansado e ele pede desculpa por ter permitido que todas aquelas pessoas o vissem dessa forma. E ele ouve a resposta dessa voz, que não é nem homem nem mulher, não é nem forte nem fraca, mas fala docemente para ele: se essa é a sua vontade para a sua vida, siga a sua vontade. Eu terei o prazer de permitir e seja feliz na terra. Quando ele desce desse monte, onde ele havia orado para esse ser radioso, ele está tão feliz cantando uma cançãozinha de mecânico, numa postura humana como de todos. Só que a multidão o esperava e começa a voltar a solicitar os milagres. Acontece que ele dá um suspiro e ele fala: eu desisto. Eu não sou mais Messias do que vocês. E aí ele conta, ele faz a seguinte reflexão com esse grupo que o seguia: se Deus em pessoa viesse para vocês e solicitasse algo, vocês fariam o que Deus pedisse? E eles falaram: claro, mestre, seria um prazer sofrer as torturas do próprio inferno, se essa fosse a vontade de Deus. Fosse qual fosse o pedido, claro, mestre, seria um prazer ser amarrado numa árvore e queimado, se essa fosse a vontade de Deus. E aí ele pergunta: e que fariam vocês, então, se Deus em pessoa chegasse para vocês e falasse: seja feliz na terra enquanto viverdes? E essa historinha me trouxe algumas reflexões, né? Porque, bem, no início, esse mestre, ele acreditava que ele era protegido por Deus. E acreditando, ele era. Ele acreditava que ele tinha o poder de ajudar a si mesmo. E acreditando, ele ajudava. Ajudando a si mesmo, ele conseguia ajudar os outros. Então ele estava num fluxo. Ele era visto como Messias, ele não queria ser visto como Messias, né? Porque na verdade, a maior parte das pessoas querem o milagre, mas não querem o trabalho interno para que essas
mudanças aconteçam. A gente quer um resultado diferente sem fazer algo diferente. Temos hábitos que nem sempre são bons e nós acreditamos que podemos ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. E não é assim. Se nós queremos um resultado diferente, precisamos ter posturas diferentes, ter um olhar diferente, investigar aquilo que a gente acredita, olhar para dentro de nós e nos perguntarmos: o que eu trouxe na minha alma? O que eu trouxe quando eu vim para esse planeta? A crença, ela precede a experiência. Quando eu acredito em algo, eu quero fazer aquilo se revelar. Só que isso é uma coisa tão inconsciente que às vezes a gente acredita em coisas que não são muito boas. Essas coisas podem ser chamadas ilusões? Essas coisas são nossas crenças? A gente precisa entender que, baseada nessas crenças, a gente enxerga a vida por uma determinada lente. E se eu enxergo, eu não tenho permissão para determinadas coisas. Então, no finalzinho, ele pergunta: e se Deus em pessoa viesse e falasse para vocês: sejas feliz na terra enquanto viverdes? Vocês seriam? Nós não sabemos. Nós aprendemos a sofrer, mas não aprendemos a sorrir. Nós aprendemos a nos culpar, mas não aprendemos a assumir responsabilidade e mudar a nossa conduta para obter um resultado melhor. A gente aprendeu a se olhar como coitado, mas a gente não aprendeu a se olhar como filho de Deus, com força bastante para modificar as coisas. A correnteza é essa matriz divina onde a gente vive. Todas as coisas estão ligadas. Agarrar-se era a forma de vida que essas criaturas tinham. E nós? A que nós nos agarramos? Quais são as pedras que nós nos agarramos? Quais são as ilusões que nós nos agarramos? Para isso é preciso um olhar para dentro, para que a gente possa descobrir que a gente pode criar uma realidade diferente. Resistir à corrente é resistir ao fluxo, é querer controlar o que acontece na vida da gente. É não querer sofrer e a gente não pode. Não tem como resistir à dor, até porque quando a gente se agarra fortemente, nós criamos uma realidade a partir do medo. E quando nós vivemos numa realidade a partir do medo, nós criamos uma lente onde observamos aquilo que nós tememos. Nós deixamos de apreciar tudo mais de belo que existe no planeta. E existe muita coisa boa. Para isso a gente precisa entrar num processo de autogerenciamento. Porque do contrário, todo o poder que nós temos de criar realidade é como uma faca na mão de um bebê. Nós precisamos desenvolver um olhar mais maduro para que a gente possa criar e dar permissão para a gente ser feliz na Terra, com responsabilidade. É importante a gente entender e fazer boas conexões, estar aberta para boas conexões, porque o que eu estou disposta a pagar em troca? O que eu estou disposta a mudar em mim, a trabalhar em mim, a renunciar coisas para encontrar outras, porque eu preciso desocupar. Se eu quero sentar numa cadeira, ela tem que estar vazia. Então eu preciso desocupar, soltar, abrir mão, confiar no fluxo, porque essa correnteza,
sabe para onde está me levando. Às vezes a gente fica agarrado, e eu fiquei durante muito tempo, a querer salvar o outro. O outro não é da minha competência. A minha competência é salvar a mim mesma, é me tornar melhor. E à medida que eu me torno melhor, os outros podem ter uma experiência única e irrepetível para apreciar e, quem sabe, escolher algo parecido ou não, porque cada um é um, cada um sabe de si. Só lembrando que nós aprendemos a sofrer e olhamos esse sofrimento, mas podemos aprender a ser feliz e a vibrar na felicidade, porque quando nós formos felizes, nós levaremos felicidade para os outros que estão à nossa volta. Para isso a gente precisa aprender a não responder aos eventos, a aceitar aquilo que é bom e aceitar aquilo que eu não desejo, porque só dessa forma vamos desenvolver maturidade. Vamos entender que em todas as coisas tem algo para aprender. A gente vai reaprender a olhar, porque resistir à corrente é o medo de sofrer e faz com que a gente crie essa realidade, porque é onde a gente está colocando a nossa atenção. É isso que vai crescer. Então, que todos nós possamos desenvolver. E uma boa sugestão, leia esse livrinho, Ilusões. Ele é muito bonzinho. Um livro leve, rápido, fácil de ler e que pode contribuir para um olhar pessoal. Bob Proctor fala que hábitos são ideias fixadas em nossas mentes que nos controlam. Quais são os hábitos que nós precisamos controlar? Quais são as pedras que nós precisamos soltar? Muito bom ter você aqui. Fique com a gente. Diga pra gente se você já percebeu alguma pedrinha que você já soltou. Interaja aqui, comente, curta, coloque qualquer coisa que a gente possa desenvolver uma relação amistosa. Porque aquilo que for possível, eu vou querer contribuir. Porque eu quero, e já estou sendo, feliz na Terra.